vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende, falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para mais um vídeo do nosso canal Vascaínos em Ação. Vamos falar um pouquinho sobre Campeonato Carioca, é lógico, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre o Verratti. Eu achei que fizeram uma sacanagem aí com o Verratti, vou falar daqui a pouquinho também sobre isso. Vou até anotar aqui, senão eu esqueço, cara. A minha cabeça já anda falhando muito. Falar um pouquinho também do time do Mulambo, que estou tomando sacode de todo mundo, virou saco de pancada. Vamos falar um pouco sobre isso e sobre a escalação do time. A escalação do time para o jogo de hoje, Vasco e Nova Iguaçu. Eu vou dar essa escalação no final do vídeo, porque antes eu tenho aquele pedido que eu sempre faço aí para a galera. Quem ainda não é inscrito no canal, dá essa força, dá essa moral, se inscreve, aciona aí o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha e ajude o nosso canal a crescer. Bem, gente, antes de tudo, eu vou falar, não adianta, sobre a porrada que os Mulambo tomaram ontem do Volta Redonda de 3-0. Tomaram de 3-0, poderia ser 5. Volta Redonda teve dois gols anulados, estava realmente impedido, mas se tivesse na posição certa, ao invés de 3, teria sido 5-0 para o Volta Redonda. Aí, muita gente fala, já encontrei hoje com um amigo que é Mulambo, e ele dizendo que, mas é o time de garotos, é o time de meninos, é o time isso. Mentira! É o time do Mulambo, é o time que está disputando a Série A do Campeonato Carioca. Porque tem uma frase que o Thiago Fonte, do Vascaíno do Cerrado, falou uma vez, eu concordo com ele. A arrogância precede a queda. Os Mulambos não foram para a Copinha, né? Para a Copa São Paulo de Júnior, alegando preparar esse time aí para o Campeonato Carioca. Preparou o time chegou e está aí, ó. Tomou 3 tacas. Perdeu para o Bangu, perdeu para o Volta Redonda e empatou com a Portuguesa. Está em último lugar. E se o Maricá ganha hoje, os Mulambo passa a ser o último colocado geral do Campeonato Carioca. E só faltam 3 rodadas para acabar o campeonato. O campeonato é rápido. Então, não vou falar nada para não dizer que não, mas a arrogância precede a queda. Achavam que iam, porque o nosso time é isso, milhões e tal, disputamos o Intercontinental de Clube. Está aí, ó. Está em último lugar no Campeonato Carioca. Baixa a arrogância um pouquinho. Tem até um timinho bom vocês, mas não é assim também conforme vocês pensam, não. Sai um pouquinho do salto. Quarta-feira é Vascão e Mulambo. Segura a onda aí, hein? Bota esses meninos para jogar contra o Vascão, ver o que vai acontecer. Bota. Quero ver se vai ter coragem. Não vai, né? Vai ter que botar uns carinhos aí para ver se faz frente, né? Vocês estão com medo. Vocês estão, fechadinho, não passa nem vento de tomar uma taca do Vasco. Ué, mas o Vasco não é time ruim? O Vasco não é um time acabado? Bota os meninos aí para ganhar do Vasco. Me poupe, porra. Vamos lá, gente. Agora o assunto é Verratti. Eu, sinceramente, eu acho que isso que a diretoria fez com o Verratti não está legal. Eu acho que deveria ter tido um jogo de despedida do Verratti, sim. O Verratti é um cara que foi identificado muito com a torcida gosta do Verratti, respeita o Verratti, e ele nunca vai ser esquecido. Não falo aqui que ele virou ídolo, mas se tornou um símbolo sim, desse time aí da retomada, né? Dessa mudança de postura que o time teve, e o Verratti foi um símbolo sim, com garra, com gols, que ele não mostrou só garra não, só vontade, ele fez gols, foi o maior artilheiro de 2025 do Brasil, tá? Então, eu acho que o Verratti deveria ter tido sim um jogo de despedida, um evento, alguma coisa nesse sentido, né? E não dessa maneira que foi, praticamente saindo pela porta dos fundos. Faltou um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de cuidado da diretoria com um cara que respeitou e honrou as cores do nosso gigante, do Vascão da Gama. Então, fica aí esse repúdio meu para a diretoria que não cuidou da saída do Verratti com mais respeito, tanto ao atleta como para a torcida, que gostava e gosta do Verratti. Fica registrado aí. Bem, gente, daqui a pouco às 18 horas tem o jogo Vasco e Nova Iguaçu, em São Januário, e o Fernando Diniz já decidiu que não vai colocar time de meninos, não é isso não. Ele vai colocar o time
mesclado com reservas, né? O time de reservas, que não é o que o Mulambo está fazendo. Então, apesar de não ser o time titular, com certeza é um time que tem todas as condições de fazer uma boa partida e ganhar do Nova Iguaçu, não desmerecendo o Nova Iguaçu, mas realmente existe essa possibilidade de uma segunda vitória para a gente partir aí para a fase seguinte do Campeonato Carioca e para as semifinais, para as quartas de finais e ganhar. E o time está escalado. Mas antes de escalar, esquece não, se inscreve no canal, dá um joinha, comenta, curte, compartilha, ajude o nosso canal a crescer. Vamos lá, o Fernando Diniz escalou o time provável para o jogo de hoje. Léo Jardim, Puma, o Lucas Freitas e o Saldívia estreia hoje na zaga, e o Vitor Luiz na esquerda. No meio, Hugo Moura, Tietê e JP, e na frente, David, GB e Johan Rojas. A única mudança que eu faria nesse time, tirar o David e botar o Garré. Até porque o Garré é um cara que ainda não foi negociado, de repente ele pode ficar no elenco, e o David está praticamente negociado com o Vitória. Então eu colocaria o Garré no lugar do David, até para dar ritmo de jogo, até para ver como é que está a situação física, técnica do Garré. Mas, se o Fernando Diniz achou que o David seria melhor, ele deve ter as razões dele. Vamos ver se vai confirmar isso aí, se esse realmente é o time que vai entrar contra o Nova Iguaçu daqui a pouco. É só esperar até às 18 horas para ver o que vai acontecer. Vamos ficar na torcida e, se Deus quiser, mais uma vitória de 3, 4, 5, 6 do Vascão. Tá bom? Então é isso aí por hoje. Vamos esperar o jogo. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Fui, galera!